Salmo 51, o versículo 1 em diante. Salmos 51, Salmos é facinho de achar, está no meio da Bíblia. Salmo 51, verso de número 1 em diante. Amém, Jesus? Glória a Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Que Deus venha abençoar a sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Verso 4: contra ti, somente pequei, e fiz o que era mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Verso de número 5: Eis que em piedade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Verso 6: Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto, faz-me conhecer a sabedoria. Verso de número 7: purifica-me com isope e ficarei purificado, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Versículo 8: faz-me ouvir júbilos de alegria, para que gozem os ossos que quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Versículo 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Vamos falar o versículo 10 juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Obrigado. Versículo 11: não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o teu Espírito voluntário. Versículo 13: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Versículo 14: livra-me dos meus crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação. Então a minha língua louvará altamente a tua justiça. Versículo 15: abre, Senhor, os meus lábios, e então a minha boca entoará o teu louvor. Versículo 16, estamos chegando no final. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não deleitas em holocaustos. Versículo 17: os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Versículo de número 18: faz-me o bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o altar. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos, feche a tua Bíblia, porém não feche o teu coração.
Permita ser tocado por Deus nesta noite. Permita ser moldado por Deus nesta noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Lemos, Pai, a Tua palavra, esse texto um pouco extenso, meu Deus, mas faz necessário, Senhor, para o que o Senhor quer falar conosco no dia de hoje. Meu Deus e meu Pai, que eu, Marcos, diminua, mas que o Senhor cresça, Pai. Meu Deus, que eu venha ser apenas a ferramenta que o Senhor vai usar para falar nessa noite. Meu Pai querido, santo e glorioso, nós pedimos, Senhor, a Tua unção, nós pedimos, Senhor, a Tua graça, a Tua cobertura, Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Oh Espírito Santo, fala conosco nesta noite, trata conosco, Senhor, nesta noite, meu Deus, neste culto de sexta-feira de poder, sexta-feira forte, meu Deus, em que nós estamos reunidos, Pai, na Tua presença, para louvar, para bendizer o Teu nome, oh meu Pai querido, e neste momento, Senhor amado, na autoridade concedida a mim, Senhor, primeiramente pelo Senhor, Pai, como pregoeiro da Tua palavra, meu Deus, depois pelos pastores dessa igreja, pastor Djalma, pastor Sueli, pastor Joaquim, meu Deus e meu Pai, neste momento agora, eu levanto a minha voz, meu Deus e meu Pai, Senhor amado, e tudo aquilo que venha tentar roubar a nossa atenção da Tua palavra, meu Deus, em nome de Jesus Cristo agora, eu dou 1 milésimo de segundo, ó Pai, para que esses espíritos imundos batem retirada da Vila Rio Branco, porque se não se retirarem, serão queimados pelo poder da Tua glória. Rasga o céu nessa noite, em o nome de Jesus. Amém, Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Meus amados, pode se sentar em nome de Jesus. Esse salmo que nós lemos, por ser um salmo um pouco extenso, esse aqui é o Salmo de Davi. Esse salmo, ele foi atribuído a Davi no momento em que o profeta Natan revelou os seus pecados. Davi, ele cometeu um pecado, e a Bíblia fala que o pecado que ele cometeu é o pecado de adultério e o pecado de suicídio. Porque ele foi lá, ele se adulterou com a mulher e mandou matar o esposo, o soldado. E você conhece a história, eu não preciso aqui narrar a história. Mas ele recebe então a consequência deste pecado. O profeta Natan é enviado até Davi, e lá o profeta Natan ele revela a Davi o pecado que ele cometera. Então Davi, ele se arrepende deste pecado, ele se arrepende deste mal que ele fizera, deste mal que ele fez àquela família. Ele destruiu aquela família, e ele então se arrepende. E quando ele se arrepende, ele pega, aqui ele escreve o Salmo 51. O Salmo 51 é a oração de lamento, é a oração de confissão que Davi faz, pedindo a Deus perdão pelos seus pecados, pedindo a Deus perdão pelo ato que ele vier a cometer. Ele escreveu esse salmo já arrependido, após Natan ter declarado o perdão divino sobre ele, após o profeta Natan ter orado por ele, ter falado com ele, ele confessou o seu pecado, ele confessou o seu pecado e pediu perdão dos seus pecados. Meus irmãos, igreja amada do Senhor, nós precisamos pedir perdão dos nossos pecados e nos arrepender totalmente. Nós vamos ver aqui que nessa passagem bíblica, que lá para frente, que Deus ele não aceita
Ele não aceita o perdão parcial. Ele quer o perdão, Ele quer que você se arrependa totalmente, melhor dizendo. Ele não quer que você se arrependa parcialmente. Ele quer que você se arrependa, que eu me arrependa totalmente dos nossos pecados. Davi então, ele roga com o coração quebrantado, ele roga com o coração contrito, a plena restauração de sua salvação. Ele roga pela presença de Deus, porque quando ele cometeu este pecado, a presença de Deus se afastou. E ele então roga a Deus, clamando novamente pela presença de Deus. Quando nós pecamos, o pecado faz nos afastar de Deus. O pecado tem a nos afastar de Deus. E aí nós precisamos nos arrepender e clamarmos pela presença de Deus novamente. E buscarmos a presença de Deus novamente em nossas vidas. Diante disso, meus amados irmãos, nós vamos aprender 5 lições sobre o nosso coração. 5 lições que nós vamos aprender nesse texto sobre o nosso coração. A primeira lição que nós vemos aqui é o coração inclinado para a impureza. O coração inclinado para a impureza. A conversão não arrancou a natureza adâmica. Tem muitas pessoas que se converteram de fachada, se converteram, mas não se converteram totalmente. Estão indo para a igreja, estão frequentando os cultos, mas a natureza adâmica ainda domina o coração dele. A natureza adâmica ainda domina, o pecado ainda domina o seu coração. E a Bíblia fala que o coração, do que o seu coração está cheio, a boca fala do que o coração está cheio. Nós precisamos tirar de nós a natureza adâmica e se arrepender totalmente dos nossos pecados e não cometer mais este pecado. O coração ainda se inclina para o mal. Ele é um laboratório de impurezas, uma fábrica de ídolos. O coração corrupto arrasta as pessoas para os desejos práticos do mal, do pecado. A carne ainda milita contra o espírito. Um coração inclinado para a impureza. Tem muitas pessoas que estão assim, que estão com o coração inclinado para a impureza. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos urgentemente clamar a Deus. Clamar a Deus. Nós cantamos aqui, como o pastor Djalma falou. Nós precisamos clamar a Deus e pedir perdão urgentemente dos nossos pecados. Pedir para que o Senhor nos livre da natureza adâmica, do pecado que vem sobre nós, que nos persegue. O segundo tipo de coração que nós vamos ver aqui é o coração enganoso. O coração enganoso cobre-se de mantos de piedade, enquanto navega nas águas sujas da impureza. Um coração enganoso. Na igreja, com todo respeito, entenda a palavra de hoje, na igreja é o santo, mas sai da porta para fora só Deus sabe. Na igreja louva, que coisa boa.
bonita, faz um trabalho bonito, mas lá fora só Deus sabe. Lá no seu quarto só Deus sabe, lá na sua casa só Deus sabe, lá no seu trabalho, diante dos seus vizinhos. Cobre-se com mantos de piedade, enquanto navega nas águas sujas da impureza. Veste-se de justiça, enquanto alimenta-se da vaidade. Faz propaganda de santidade, enquanto encobre a transgressão. Faz propaganda de santidade, enquanto vive num lamaçal de pecado. Nós precisamos orar como igrejas urgentemente e pedirmos para Deus nos livrar disso. Nos livrar disso. O terceiro tipo de coração. O coração não pode purificar-se a si mesmo. Não conseguimos, irmãos, não conseguimos, igreja, limpar a nós mesmos. Não temos dimensão total da nossa impureza. Nem conseguimos tirar todas as manchas que enfeiam o nosso caráter. Sozinhos nós não conseguimos. Nós só vamos conseguir quando nós nos arrependemos totalmente. Nos arrependemos totalmente e buscarmos ajuda. Ajuda espiritual. Sabe? Uma pessoa que vive nessas situações que nós estamos falando, ela precisa urgentemente de um tratamento espiritual. Ela precisa urgentemente buscar uma ajuda espiritual para se livrar disso. Para se livrar disso. Ela sozinha, ela não vai conseguir se livrar. Por quê? Porque o pecado já está infiltrado. O pecado já está dominando a vida dessa pessoa. Quem domina a nossa vida, quem deve dominar a nossa vida é o Espírito Santo de Deus, é o Senhor Jesus. E não o pecado, não a impureza. Irmãos queridos, a velha estrutura está completamente contaminada e precisa vir abaixo. A velha criatura, ela está totalmente contaminada, ela precisa vir abaixo. Em outras palavras, para você entender, você precisa matar a velha criatura. Matar a velha criatura e nascer de novo, ter um novo encontro com o Senhor. Aleluias. A quarta coisa, o coração não pode apenas ser reformado. Não teremos um coração puro apenas fazendo algumas reformas. Passar um verniz em madeira podre é insensato. Está pesado, né? Passar um verniz em madeira podre não tem resultado. É necessário uma mudança total. É necessário uma mudança total na nossa vida. É necessário, meus irmãos, minhas irmãs, igreja amada, um total arrependimento. Nascer de novo, uma nova criatura. Pastor, o senhor está dizendo então que eu tenho que me batizar de novo? Não, irmãos, mas é dentro de você, é o seu Espírito
querido, é você que precisa mudar essas atitudes. Ora a Deus, peça ajuda. Se você não consegue se livrar, peça ajuda. Peça ajuda, pastor. E nessa igreja você tem um pastor abençoado, uma pastora abençoada. Chama eles em particular. Pastor, eu preciso de ajuda, me ajude. Me ajude. Eu tenho certeza que eles vão te orientar. Eu tenho certeza que Ele vai orientar, que Ele vai te ajudar a você enfrentar isso, a você vencer esse mal, a você vencer esse pecado que te domina. Que te domina. A quinta coisa, o coração precisa de uma mudança sobrenatural. O coração precisa de uma mudança sobrenatural. O novo coração é um milagre, uma obra sobrenatural, exclusiva de Deus. Não é obra humana. Ele faz o que não podemos fazer. Cabe-nos apenas reconhecer a nossa impotência e clamar por sua intervenção. Amém, igreja? Posso ouvir um amém? Nós precisamos apenas clamar para que Deus venha intervir nessa situação. Meus irmãos, Deus corrige o filho que Ele ama. Deus exorta porque Ele nos ama. Deus exorta porque Ele nos ama. É porque Ele nos ama. Aleluias. Oh, meu querido, o coração precisa de uma mudança. Nós precisamos clamar a Deus. Nós precisamos buscar o nosso Senhor Jesus. Precisamos clamar ao nosso Deus com toda a força da nossa alma. Clamar a Ele: Senhor, eu sou um homem, eu sou uma mulher pecadora, pecador. Eu preciso que o Senhor me ajude a me livrar desse pecado. Se for preciso, meu irmão, minha irmã, se desfazer de algo, que este algo te leva a pecar, se desfaça, é para o teu bem. Com todo respeito, se o teu celular te leva a pecar, se desfaça imediatamente dele. Se algo que te leva a pecar, se livre disso imediatamente. Se livre disso imediatamente. E comece de novo. Comece de novo com um coração purificado, com um coração regenerado, um coração transformado. Deus nessa noite Ele quer curar corações. Talvez o teu coração está tão machucado, está tão ferido, e você não entende o porquê. Será que é por causa dos pecados? Por que que meu coração está ferido? Mas nessa noite, Deus quer tratar conosco. Deus quer revelar, Deus quer manifestar da sua glória, Deus quer purificar o nosso coração, Deus quer tirar o coração manchado, Deus quer tirar esse coração manchado e te dar um coração purificado. Oh, igreja, somente Deus pode tirar de nós o coração de pedra e nos dar um coração puro. Tirar de nós o coração cheio de injustiça, de justiça própria, e nos dar um coração cheio de humildade.
fazer. Eu, pastor Marcos, não posso, pastor Djalma não pode, pastor Joaquim não pode, pastor Sueli não pode, os diáconos não podem, os intercessores não podem. Somente Deus pode purificar, somente Deus pode cuidar, somente Deus pode tratar. E quando Deus quer tratar, meus irmãos, com todo respeito, não querem pedir o tratamento de Deus. Muitas vezes o tratamento de Deus é dolorido, o tratamento de Deus é doído, mas Ele quer te dar um coração purificado, um coração que ama fazer a obra, um coração que ama abraçar a obra do Senhor, um coração cheio do Espírito Santo, cheio de bênção, cheio do Espírito Santo. Aleluia. Eu quero convidar você a se colocar de pé nessa noite. Coloque para mim a música lá, por favor.